causa lama, um homem roubado nunca se engana. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Grito da Maré. Eu sou o Vitor Barbosa e hoje, em nosso terceiro podcast, nós convidamos a Mara Muniz, que é pescadora artesanal e liderança comunitária de Tejucupapo, para falar sobre sua vivência durante os anos como pescadora e trazer um pouco de como o episódio de derramamento de óleo que atingiu o litoral brasileiro em 2019 afetou essa comunidade pesqueira. Olá, Mara, seja muito bem-vinda. Então, eu queria iniciar sabendo como é que foi o seu primeiro contato com a pesca, né? Como você começou a pescar e como que era a pesca nesse tempo. Bem, meu nome é Mara Muniz, nascida em Tejucupapo e criada entre muitos tempos em carne de vaca, a maioria do tempo em carne de vaca. A minha infância e adolescência foi toda em carne de vaca. Então, meu primeiro contato com a pesca foi através do meu pai. Meu pai e meu irmão mais velho. Eles não tinham embarcação, então eu e meu irmão, menor do que eu, tinha que ir para a maré toda vez que meu pai ia. Porque nessa época eu tinha 7 anos de idade. E meu pai tinha que ter quem segurasse o samburá, que era para botar a pesca. E meu irmão, menor do que eu, levava o candeeiro dentro de um caixão, porque tinha que ter um candeeiro aceso para catar a pesca que meu pai pescava de mangote. Era rede de arrasto. Muita gente conhece por rede de arrasto. Na época se chamava mangote. Então, enquanto meu pai estava arrastando, eu e meu irmão ficava na beira da praia esperando ele gritar pela gente para eu levar o samburá e ele o caixão com o candeeiro para eles verem a pesca que tinha vindo. Então foi assim, os meus primeiros momentos na pesca foi com 7 anos de idade, foi através do meu pai. E logo depois, quando ele comprou uma canoinha, ou ia na dos outros, então eu já estava maiorzinha, então fui pro marisco, fui tirar marisco. Minha irmã mais velha, que se chamava Miriam, que hoje está com Deus já, ela era a líder da gente, então ia eu, minha irmã Miriam, minha irmã Miracema e meu irmão Edeburgo. A gente ia tirar marisco. Não tinha hora. Nessa época tinha muito marisco. A gente catava com as mãos, né? Tirava marisco com as mãos e no seco a gente tirava com a aspa. Quando a maré ficava totalmente seca, a gente tirava com a aspa. E não tinha hora da maré. Naquela época não tinha relógio, ninguém tinha nada. Éramos muito pobres. Uma família de 10 pessoas. Foi muito um momento difícil, mas graças a Deus hoje estamos de posse de vitória. Viu? Não rica, continuamos sempre a nossa pesca, mas hoje a vida melhorou bastante. E foi assim o meu primeiro momento, meu primeiro contato com a pesca artesanal. Mas com toda a pobreza, mas a gente trabalhava com amor. Mara, sobre sua atividade como pescadora, como que era a rotina? O que é que você costumava pescar? Onde eram os principais locais de pesca? Bem, sobre a minha principal atividade,
como pescador artesanal, a gente fazia a pesca em carne de vaca mesmo. A gente, porque lá em carne de vaca tem a beira da praia, não é? E tem outras croas que tem muito marisco. Pelo menos na época tinha muito. A gente ia de manhã, quando a maré era de manhã cedinho, a gente ia para as croas, tirava os mariscos, nossa equipe de 4 pessoas, eu, Miriam, Miracema e Deburgo, sempre nós 4. Então a gente ia para as croas, tirava os mariscos. Quando chegava em casa, a gente ia fazer serviço de casa, porque minha mãe era uma mulher que tinha filho todo ano. Então a gente precisava ajudar ela. Água não tinha por perto, a gente tinha que carregar água da Bica do Freitas ou então na barragem de carne de vaca. Íamos lavar roupa no Riacho Doce, que hoje é Riacho Doce, antigamente chamava-se A Levada. Hoje, depois da filmagem que teve, se transformou em Riacho Doce. Então a lavagem de roupa da gente era lá. Quando chegava à tarde, nós íamos buscar cangaço. Cangaço é aquelas coisas de coqueiro que cai e a gente ia apanhar, ia buscar longe. Porque a maioria das pessoas de carne de vaca era pescador, então consumia muito cangaço, que a gente, catemba de coco, quer dizer, quando o povo desfrutava os coqueiros, aí aquelas catembas que é agarrada no cacho do coco, a gente usava muito para cozinhar os mariscos. E a gente ia e voltava. Quando chegava do cangaço, a gente começava a fazer o serviço e então íamos debulhar o marisco. Aí não dava tempo de debulhar tudo, que era 4 pessoas que tirava e a gente ia dormir e acordava, a gente dormia pouco, acordava a alta noite, que a gente não sabia, depois que dormia um belo sono, minha irmã acordava primeiro, fazia o fogo, botava o marisco no fogo e depois nos chamava para debulhar. A gente debulhava tudo na mão, como até hoje. A minha prática de debulhar marisco sempre foi na mão, não na peneira. Então a gente debulhava muito marisco. E a gente, depois que acabava, novamente ia para a maré pegar de novo. E você pode nos contar um pouco sobre a importância, né, da pesca artesanal para você e para a comunidade? A importância da pesca artesanal para mim, tanto para mim como para minha comunidade, é uma coisa muito importante. É um trabalho digno, um trabalho que você se sente, é necessário, né? Não vamos dizer assim que é um trabalho dos melhores. Não é um trabalho dos melhores, mas é muito importante, porque 70% dos pescados vem de nós, da pesca artesanal. Então é um lugar que sustenta, é uma profissão que sustenta muitas famílias. É uma profissão que você não tem patrão. É uma vantagem, é uma terapia.
mas também é muito sofrida, porque principalmente aqui na minha comunidade, que hoje eu moro em Tejucupapo, e a pesca aqui não é marisco, pedra. A pesca aqui é ostra, é sururu, é siri pé de mangue, é o caranguejo goiamum e é o aratu. De todas as pescas aqui tem. E tem o pescador de salneiro, que hoje o meu marido é pescador. Eu me casei com um pescador de peixe, camarão. Então, sempre a gente vai pescar peixe, porque camarão pouco existe aqui agora. Mas o trabalho é muito grande, não é fácil. Mas, porém, é de grande importância na minha comunidade, porque sustenta várias famílias. É muita família que é sustentada pela pesca artesanal. E é essa a minha resposta que eu acho da pesca artesanal aqui na minha comunidade, que é uma comunidade de grande número de pessoas que vivem e sobrevivem da maré, do manguezal. Porque aqui na minha área é estuário e manguezal. E é de grande importância, porque ai de nós que não tivesse esse estuário e esses manguezais. Bom, e com esse derramamento de petróleo, o que foi que aconteceu, né, naquele momento inicial com a pesca, né? O petróleo ele chegou a atingir essas regiões que vocês costumam pescar? Sobre o derramamento do petróleo, quando aconteceu, como todos sabem, foi um desastre ambiental. Então, preocupou demais as pessoas. Logo no início, a gente não estava assim tão sabendo o que ia causar aquele derramamento do petróleo, que a gente escutava na TV, na mídia. A gente estava escutando sempre e o negócio daí a pouco foi se agravando. E então o petróleo não atingiu aqui a nossa área que nós pesca. Não chegou. Chegou muito pouquinho lá por trás de Itapeçoca. Mas, meu amigo, o impacto foi grande. Foi um grande desastre, foi o impacto. Quando a mídia começou a soltar que que tudo ia ficar contaminado, que ninguém podia comer ostra, sururu, caranguejo, nada da pesca. Então aí aconteceu o grande desastre. As famílias ficaram desesperadas. Nós não podíamos pescar para vender, porque ninguém queria. E foi uma luta tremenda. Foi muita necessidade que passamos, viu? Que até hoje ainda tem dívida acumulada, porque foram 3 meses seguidos sem ninguém querer comprar pescado nenhum. Então, o que aconteceu? Íamos para a maré somente pescar para comer, porque não tinha a quem vender, ninguém queria comprar. Então, a gente ia para a maré e mesmo comia. E as pessoas melhores de vida da comunidade também não deixaram de comer. Então, a gente
Quando ia para Maré, aí um encomendava 1 quilo, outro encomendava outro quilo, e foi assim a travessia. Só dava só para comprar a fuba e olhe lá. Foi um momento muito difícil. E logo depois que passou o derramamento do óleo, como vocês sabem, chegou a pandemia, brigamos com o governo, fizemos um auê grande e até hoje nada recebemos do governo sobre o derramamento do petróleo. O governo mandou a gente fazer um cadastramento emergencial e fizemos. Todos foi cadastrado dizendo que íamos receber um dinheiro e até hoje nada. Saiu para uns e outros não. Então aqui em Tejucupapo o desastre foi grande. Teve que alguém depender de alguém para dar uma ajuda. Quem tinha uma pessoa aposentada em casa ainda não passou tanta necessidade. Mas quem vive realmente e a família toda da pesca foi muito sofrimento. Não foi fácil. E até hoje estamos à espera que o governo libere algum dinheiro para pagar as dívidas que estão acumuladas. E 1 quilo de feijão o governo do estado não enviou, pelo menos para aqui, para a minha comunidade, no derramamento do óleo, não enviou 1 quilo de nada, e nem político nenhum. Então foi muito difícil. Mas graças a Deus estamos de pé. Então, Amara, a gente consegue perceber que esse derramamento de óleo causou diversos impactos para a atividade de pesca artesanal, para a comunidade de vocês, né? E nesse cenário agora após um ano, né, desse derramamento do óleo, vocês ainda conseguem sentir os efeitos desse óleo? Ainda causa algum impacto? Sim, causa. Por quê? Porque muitas pessoas ainda ficam com receio de comer os produtos da pesca artesanal. As vendas não estão ainda 100%, porque as pessoas a mídia fez com que as pessoas acreditassem que depois do petróleo os pescados iam ficar todos contaminados. Então, ainda está causando impacto até hoje, após um ano. As pessoas, não todas as pessoas, mas muita gente não quer comer os pescados, porque acha que ainda está contaminado. Então, por isso, até hoje, há um ano após, ainda causa prejuízo. E como no bolso dos pescadores, porque eles não podem vender a quantidade que vendia antigamente e as dívidas continuam acumuladas. E você poderia deixar uma mensagem final sobre o que você espera, né, para o futuro da pesca artesanal após todo esse cenário, né, derramamento de óleo e de tudo isso que ele causou? A mensagem final que eu deixo sobre a pesca artesanal após o derramamento é que os governantes olhem mais para os pescadores, que os governantes nos veja como cidadão, trabalhador que somos, honesto. Eu espero
que eles nos dê resposta da onde veio esse petróleo, que até hoje a gente não sabe de onde veio e queremos saber. E eu espero que a pesca artesanal futuramente seja mais valorizada, porque somos famílias grandes que vivem e sobrevivem da pesca. Eu espero que todos tenham um futuro melhor. Eu espero que os governantes tenham consciência de quantas pessoas sobrevivem da pesca artesanal. Eu espero que eles tomem providência para não cair tanta sujeira nas praias, nos rios, nos estuários, que ele monitore mais a área que nós sobrevivemos disso. São milhões de pessoas que sobrevivem da pesca artesanal. E somos trabalhadores honestos e dignos de respeito e de informação. Queremos informação. É essa a minha mensagem final aos governantes, aos políticos, que olhem mais para nós, que precisamos ser vistos com dignidade. Então, gente, assim nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do Grito da Maré. Gostaria de agradecer muito a Amara por ter aceitado ter essa conversa com a gente, pela disponibilidade, e a todos vocês que vêm acompanhando nosso podcast, tá? Fiquem ligados nos próximos episódios e até a próxima. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana.